Olá, eu sou Ana Cláudia Piccolo, neurologista, vice-coordenadora do Departamento Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira. Estou aqui para falar com vocês sobre o espectro neuromielite óptica. O espectro neuromielite óptica, ele envolve vários sintomas e síndromes do sistema nervoso central, que antes era conhecido como doença de De Vick, e que atualmente, já incorporando os critérios definidos pelo painel diagnóstico de 2015, é chamado de espectro neuromielite devido às suas síndromes clínicas características. Foi considerado durante muito tempo como neuromielite óptica, uma forma neuroespinhal, óptica espinhal da esclerose múltipla, mas a partir da descoberta do anticorpo anti-aquaporina 4, em 2004, é que pôde-se então definir-se uma doença específica chamada de neuromielite óptica e hoje conhecida como espectro NMO. A aquaporina 4 é um canal de água abundante no sistema nervoso central, predominando no encéfalo, na medula e nos nervos ópticos, além de outros órgãos que são protegidos por inibidores do complemento local, então ela se manifesta no sistema nervoso central. E o canal de água ele está localizado principalmente nos pés dos astrócitos, nos processos dos pés dos astrócitos, são células que fazem parte da barreira hematoencefálica. O anticorpo anti-aquaporina 4 é um isotipo IgG1 e a partir do momento que o linfócito B produz o anticorpo, ele vai induzir a produção da interleucina 6, que é expressa nos astrócitos. E uma vez ligado ao receptor extracelular da aquaporina, esses anticorpos eles vão levar a danos dos astrócitos com internalização do transportador de glutamato. Esses astrócitos são subsequentemente tornados impotentes, culminando com a lesão por falta de suporte dos oligodendrogliócitos dos neurônios, com processo inflamatório e recrutamento de eosinófilos e granulócitos. Então, a desmelinização é um evento secundário no espectro NMO. A incidência e a prevalência ela varia muito de acordo com a região. Ela predomina, então, em asiáticos e pessoas com ascendência africana e varia de 0,05 a 4 por 100 mil pessoas por ano. No Brasil tem poucos estudos, mas o estudo do professor Lana Peixoto de Belo Horizonte mostra por volta de 4 por 100 mil a prevalência dessa doença. Há um predomínio sobre as mulheres e a faixa etária por volta de 39 anos, embora possa acometer crianças e idosos. O grupamento familiar de NMO é raro, mas existe alguma predileção por alguns do sistema HLA, visto compatibilidade. 1/4 dos pacientes podem ter outra doença autoimune concomitante, como lúpus, miastenia, Sjögren e doença celíaca. O que é mais importante para os critérios diagnósticos, então no painel 2015, é a presença das síndromes clínicas típicas e ou dos anticorpos anti-aquaporina. Em relação às síndromes clínicas típicas, nós temos neurite óptica, que geralmente acontece por perda visual grave bilateral simultânea, mielite aguda manifestada por paraparesia, tetraparesia ou plegia, a síndrome da área pós-trema com vômitos e soluços incoercíveis, síndromes do tronco encefálico como diplopia, nistagmo, rebaixamento do nível de consciência e a síndrome de narcolepsia, além como as síndromes cerebrais atípicas. Para o diagnóstico, se eu tiver ou um quadro de neurite óptica desse tipo, ou mielite aguda transversa grave, ou área pós-trema com anticorpo positivo, eu já posso fechar o diagnóstico. Se o anticorpo for negativo ou desconhecido, o status do anticorpo, eu preciso de 2 dessas síndromes, sendo uma delas a neurite óptica, a mielite ou a síndrome da área pós-trema. Do ponto de vista de imagem, a neurite óptica na ressonância ela vai ter um comprometimento de mais de 50% do nervo óptico, principalmente da região posterior com hipersinal em T2 STIR e do quiasma e realce ao gadolínio. Nessas regiões, o paciente pode apresentar na clínica edema de papila. A mielite aguda do espectro NMO, ela é caracterizada por ser extensa, com mais de 3 segmentos acometidos e contíguos,
sendo mais central, inclusive podendo ter a presença do Bright Sign. Pacientes podem ter também atrofia intensa pós-surto e na síndrome da área pós-tremo, acometimento da região posterior do bulbo são bastante característicos. A leucoencefalomielite disseminada aguda pode ser confundida principalmente em crianças, mas o principal diagnóstico diferencial ainda é a esclerose múltipla. Porém, que chama atenção, como nós citamos aqui, o acometimento da substância cinzenta intenso aqui, principalmente no caso da medula espinhal. Do ponto de vista clínico ainda, a presença do nível sensitivo, bexiga neurogênica, espasmos tônicos são muito comuns nos pacientes com mielite extensa do espectro NMO. Em relação ainda às outras síndromes, que são mais raras, 12% até dos pacientes podem se manifestar com síndrome da área pós-trema, ser confundidos com gastroenterocolite e passar desapercebidos pelos plantonistas e pelos especialistas gastroenterologistas. Lembrando que até 10% dos pacientes, 10 a 14% dos pacientes com neuromielite podem ter uma mielite mais curtas e serem confundidos com esclerose múltipla, e aí os aspectos da ressonância, que não tem as lesões periventriculares e não tem os dedos de Dawson, podem ajudar no diagnóstico diferencial. Em relação ainda à característica clínica, são pacientes com neurite óptica e mielite que respondem menos ao tratamento com a pulsoterapia em relação aos pacientes com esclerose múltipla. E, por outro lado, lesões típicas de esclerose múltipla podem ser vistas também em 10% dos pacientes na ressonância de crânio e, às vezes, podem levar a dificuldades no diagnóstico. O padrão ouro, o teste ouro laboratorial para detecção do anticorpo, é o ensaio baseado em células, o CBA, que tem a maior sensibilidade, quase 80%, especificidade 99%. E é esse que deve ser solicitado. Então, se eu tiver um único episódio de mielite ou neurite ou área pós-trema com anticorpo positivo, eu já fecho o diagnóstico. E nós sabemos que quando o paciente tem uma mielite extensa com aquaporina 4 positiva, ele tem 50% de surtos nos próximos 12 meses. O líquor pode ter pleocitose, uma pleocitose que geralmente é por volta de 20 células, pode variar até 300 células, uma celularidade mista com linfócitos neutrófilos e monócitos, e pode ter bandas oligoclonais transitoriamente positivas. É importante a investigação de doença reumatológica, principalmente com fator antinúcleo, anti-DNA, anti-RO, anti-LA, porque é muito comum a associação com lúpus, por exemplo, além de sorologias e provas como descartando doenças infecciosas. O diagnóstico diferencial, além da esclerose múltipla, também envolve a doença associada ao anticorpo anti-MOG. Em 2012, então, os anticorpos anti-MOG foram definidos, associados principalmente à neurite óptica e à mielite, além do espectro ADEM, e devem hoje entrar no diagnóstico diferencial. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com neurite óptica ou mielite, é recomendável que, se possível, a gente solicite tanto anticorpo anti-aquaporina quanto anti-MOG. É muito razoável pedir esses dois anticorpos. Entretanto, gostaria de dizer que no caso da neurite óptica com anti-MOG, há uma predileção pela porção anterior do nervo óptico e no caso da medula, uma predileção principalmente pelo cone medular. E a recuperação visual dos pacientes com MOG-DA é melhor do que dos pacientes com aquaporina. Muitas vezes esses pacientes não vão precisar de imunossupressão a longo prazo. O tratamento dos surtos do espectro NMO é feito com metilprednisolona, 1 grama por dia durante 5 a 7 dias. Nos pacientes que não melhoram pós-pulsoterapia, é recomendável se fazer a plasmaférese por 5 a 7 dias. E quando se tratar de paciente muito grave, desde o início, associar a pulsoterapia com corticoides e a plasmaférese. E na alta, sempre manter o corticoide em doses elevadas.
Tratamento até hoje, off-label com azatioprina ou micofenolato mofetil. Muitos pacientes vão precisar, quando usam essas medicações, utilizar a prednisona em altas doses por um bom tempo. E o rituximab também tem sido usado off-label, mas com uma eficácia de até 80% de controle dos surtos. É um anti-CD20 e nós usamos a dosagem do anti-CD19 para controlar a infusão dessa medicação. Outros usam a cada 6 meses 1 grama, independente da dosagem CD19, mas assim como o micofenolato, a azatioprina, o rituximab é considerado off-label. Das medicações label, nós temos recentemente o eculizumab, que é um anticorpo monoclonal que inibe o complemento C5, impedindo a clivagem para Pro-C5A e C5B, que mostrou um estudo prevente, a pacientes soropositivos que receberam essa medicação, uma redução de 94% no risco de surtos comparado com placebo, sendo que mais de 90% dos pacientes alcançaram remissão em 1 ano. A medicação lançada foi o rasulizumab, que é uma molécula parecida com os mesmos resultados. O satralizumab é um anti-interleucina 6. O estudo de fase 3, duplo cego controlado, com o satralizumab versus placebo, adicionando azatioprina ou micofenolato mais corticoide, demonstrou também um benefício nos pacientes tratados, com uma eficácia por volta de 70% na redução dos surtos. E, finalmente, nós temos o inebilizumab, no estudo Momentum, um anti-CD19, que tem uma vantagem sobre o anti-CD20, o rituximab, porque ele tem uma abrangência maior, inclusive, sobre os plasmablastos, que são células importantes aí para a proliferação e produção de anticorpo. Nesse estudo, então, os pacientes foram alocados no braço placebo, inebilizumab, o desfecho primário, o primeiro surto do espectro NMO dentro de 6 meses, e o que se verificou foi uma redução importante, desses pacientes. Nós tivemos, então, uma redução por volta de 73% no risco de surto nos pacientes que usavam inebilizumab comparado com o grupo placebo. Uma droga bastante segura a longo prazo, com poucos eventos adversos. O NNT também baixo para se conseguir o controle. Então, o uso do inebilizumab foi significantemente importante, reduzindo muito a ocorrência de novos surtos, o risco de 0,272 para esses pacientes. O inebilizumab ele foi eficaz em todos os aspectos, em diminuir o EDSS, diminuir a sequela do surto, diminuir a ocorrência, por exemplo, de espasmos tônicos, a necessidade de tratamento com outro imunossupressor. Então ele se mostrou na análise pós-hoc bastante eficaz para os pacientes do espectro NMO. Então, aqui como mensagem final, eu gostaria de chamar a atenção que o espectro NMO envolve um grupo de manifestações graves e que devem ser tratadas o mais rapidamente possível, quando o paciente manifesta o seu surto de forma mais intensamente possível, e que todos os pacientes, uma vez com o diagnóstico, inclusive, principalmente aqueles com anticorpo anti-aquaporina 4 positivos, eles devem ser incluídos no tratamento a longo prazo. E claro, a gente sempre deve considerar o tratamento label para esses pacientes, embora até o momento a gente tenha utilizado as medicações que nós temos disponíveis no nosso país. Hoje nós estamos num momento novo, onde nós temos oportunidade de usar medicamentos que estão diretamente ligados com a fisiopatologia e que são bastante seguros para esses pacientes. Eu gostaria de agradecer ao apoio da Horizon para esse podcast e, claro, a Academia Brasileira de Neurologia.